Pai, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor tem nos dado, mais um dia que o Senhor tem provido nessa casa, mais um dia que o Senhor tem provido, Senhor, e pela mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de aprender, de mergulhar na tua palavra, de viver, Senhor, segundo os teus bons, os teus bons passos. Ensina-nos, Senhor, o caminho da retidão, o caminho da honra, o caminho de glória, o caminho, Senhor, de obediência. Ensina-nos, Senhor, a como fazer a tua vontade todos os dias na face da terra. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Provérbios 17. Provérbios 17. Deixa eu colocar na outra Bíblia aqui também. É melhor comer um pedaço de pão com água em paz que ter um banquete no meio de brigas. O servo sábio sabe lidar com o filho difícil e assim é honrado como alguém da família. Olha que legal isso aqui, né? O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. Vamos lendo aqui, depois a gente vai pegando alguns pontos. Como a prata e o ouro são provados pelo fogo, assim a nossa vida é examinada pelo Eterno. O crisol prova prata e ouro, e o forno, o crisol prova prata, e o forno, o ouro, mas ao coração prova o Senhor. O perverso gosta de conversas maliciosas, e os ouvidos do mentiroso coçam por uma fofoca. Verso 4 de novo. Os malfazejos atenta para os lábios iníquos. O mentiroso inclina os ouvidos para línguas malignas, ou para a língua maligna. Quem zomba do pobre insulta o Criador. Quem faz festa quando há desgraça não fica sem castigo. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Aqui nós vimos dois pontos aqui que já podemos parar aqui. Primeiro, vamos começar por esse último. A gente está nesse fato de arrependimento, né? Então, quem se alegra com. Eu vou usar o termo que é colocado aqui. Nós temos que entender, infelizmente, na versão brasileira, né? Ou seja, a língua brasileira, essa palavra se tornou desgastada, mas o sentido dela é o sentido da perca da graça, né? E ele coloca, é,
como diz, ele sempre está repetindo essa palavra na Bíblia Mensagem, porque ele fala tanto da perca da graça quanto a calamidade. Então ele coloca assim: quem zomba do pobre insulta o Criador. Quem faz festa quando há desgraça não fica sem castigo. Então, quem se alegra com, eu vou usar essa mesma palavra, né, com a desgraça alheia, deixa eu falar até arrependimento, se alegrar. O primeiro ponto que a gente vai se arrepender aqui, ou principalmente para essa questão financeira, é quando eu me alegro com o castigo do outro. Aqui entra, irmãos, um negócio muito, muito, muito importante, porque muitas vezes nós queremos ver, por causa de uma injustiça, nós queremos ver algo, ou nós queremos ver a punição na vida do outro, né? Nos sentimos injustiçados, nos sentimos humilhados, nos sentimos perseguidos, nos sentimos nesse sentido que nós temos, nós então queremos que as pessoas sejam castigadas, né? E queremos que venha a calamidade na vida das pessoas. E por isso, quando eu me alegro em tempos de punição, é, depois a punição vem para mim. Isso daqui muitas vezes nós não percebemos, mas nós precisamos pedir perdão ao Senhor por todas as vezes, capítulo 17, por todas as vezes que nós nos alegramos com o sofrimento dos outros. Veja aqui, ele coloca duas coisas. Quem zomba dos pobres insulta o Criador. Por que zomba dos pobres? Não é só o fato de você dar risada do pobre, mas ele diz que o que escarnece o pobre, a palavra escarnecer é ridicularizar. É a palavra que, sabe aquela pessoa que faz desdém, né? Assim, nossa, eu não sou que nem esse. Sabe aquele fariseu? Eu digo que eu não sou que nem esse, né? Eu tenho recurso. Né? Ou seja, quem, quem menospreza a situação de alguém que está passando por uma dificuldade, então ele vai associar duas coisas: menosprezar alguém em dificuldade e se alegrar com a destruição do outro. Esses dois pontos traz ruína sobre a minha vida, traz castigo sobre mim. É interessante que tem eu não lembro o texto, mas é um texto no livro profético, ele diz isso. Acho que foi a Babilônia, não sei quem, que foi usado para corrigir Israel. Mas o Senhor cita exatamente isso. Olha, você foi usado, mas aí você se agradou do castigo. Então agora você vai apanhar. Entendeu? Então, tipo assim, sabe aquele negócio que o pai tá batendo no filho e os outros tá dando risada? Ah, você tá dando risada? Então vem cá, que agora é a tua vez. É só porque você riu. Então, é mais ou menos isso. Muitas vezes nós não percebemos, mas nós nos deleitamos no sofrimento alheio. E isso daqui, irmão, traz um revide sobre nós. E eu te explico um pouco mais por quê. Nós vamos ler mais na frente, quando a Bíblia diz, quando em Provérbios diz assim, puna, tipo assim, puna bem punido um erro, para que as pessoas se entendam que não pode fazer isso. É mais ou menos assim, mais com essas palavras. Mas então, toda punição, todo castigo que vem sobre alguém, não é para que eu me alegre, é para que eu me atente, para que eu tenha temor do mal, porque eu sei que o mal será punido. Então, se eu me alegro com a punição, é porque eu sou um zombador. Eu não estou vendo aquilo ali como com temor. Cara, se essa pessoa está sendo castigada, eu tenho que ficar, como a gente fala, eu tenho que ficar pianinho aqui, meu irmão,
que eu possa entrar no meio disso. Então, eu volto para o mesmo exemplo. Sabe quando um filho começa a apanhar em casa, um irmão começa a apanhar, e você fala, rapaz, eu vou ficar quietinho aqui, que vai que eu entro no meio desse negócio, então eu vou ficar sério. O fato é que muitas vezes nós não choramos com os que choram. Pelo contrário, nós nos alegramos com os que choram. E essa é o fato da loucura e da impiedade. Então, o primeiro ponto aqui é realmente não se alegrar com a punição alheia. A punição alheia não é um sinal de vitória para nós. A punição alheia é um sinal de temor para nós. É, a gente sempre, às vezes, eu converso com o apóstolo, né, e ele fala assim, rapaz, se o fulano está passando por isso, meu irmão, imagine nós, né? Então, é aquele negócio, cara, se a correção está vindo sobre esse irmão aqui, irmão, eu vou é pro chão, eu vou é me humilhar, porque vai que não pega em nós também. Então nós precisamos ter temor. Então, o primeiro ponto a pedir perdão aí é por todas as vezes que nós nos alegramos na correção alheia, né? Quando nós fizemos festa, quando alguém estava em calamidade. É, toma, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. É, um outro ponto aqui, que eu não coloco nem como arrependimento, mas eu coloco como mesmo sendo perverso. Nós não podemos nos alegrar. É óbvio que a gente tem, a gente, a justiça feita, isso traz alívio no nosso coração, mas ao mesmo tempo temor. Né? Eu vou colocar, por exemplo, a situação do nosso governo. Né? Se a gente, se olhássemos e conseguíssemos ver um momento, né, sabe assim, aquele momento que vem a paga de tudo que estão fazendo. E isso é, sabe assim, eu creio que muitos comemorariam, né, ou a nação inteira comemoraria com muita coisa. Porém, o fato é, não esse tipo, né, que eu estou falando. E até mesmo o fato é conseguirmos ver na vida de alguém, né, com temor, a correção e entender que isso trará alívio, né, no sentido assim, essa pessoa vai parar de ser perversa, tá recebendo a punição, mas isso tem que criar um temor a nós, de saber que tudo que nós fazemos virá. E é exatamente isso que ele diz: como a prata e o ouro são provados pelo fogo, cuidado, querido, o Senhor está examinando o teu coração. O Senhor sonda o teu coração. Esse é o verso 3. Ó, o crisol prova a prata e o forno do ouro, mas o coração prova o Senhor. Então ele está sempre provando o nosso coração. A gente pode ser enquadrado como um zombador. Isso não é momento de zombar, isso é momento de se quebrantar, entendeu? Quando você vê o castigo vindo, esse é o momento de se quebrantar. E o ponto, e o dois aqui, quando ele fala assim, o sábio sabe lidar com o filho difícil. Na Bíblia normal, o escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha. Isso daqui é mais um conselho, né? Tem pessoas que não estão, eu vou dizer, tem pessoas que não estão na linhagem genealógica, mas eles passam a receber das bênçãos de alguém. Se você parar para pensar, veja, Moisés tinha vários filhos, mas quem que herdou o, a missão, quem que herdou a unção, quem que herdou e recebeu a transferência foi Josué, que não era um filho, era um servo. Se você pegar Elias, se você pegar todos os outros homens que tiveram filhos, Eli, tinham vários filhos, mas os filhos eram imprudentes.
eram os filhos difíceis, aonde os servos desses daí, aqueles que serviam eles, passaram a ter parte na herança por ser bons servos. O ponto aqui é que se eu sou um bom funcionário, se eu sou alguém comprometido com o serviço, às vezes você vai herdar porções desse empreendimento ou as bênçãos dessa família mais do que o filho. E isso é interessante. Quando eu sirvo com alegria, eu passo, o que eu posso dizer, eu passo a herdar porções mais do que o filho, ou seja, heranças mais do que o filho, né? Por os filhos serem difíceis. Verso 6. Os netos são reconhecimento para os idosos. Os filhos são orgulhos para os pais. Não se espere eloquência de um insensato, muito menos mentira de um líder. Olha que interessante aqui, né? Verso 7. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Lembra que aqui, mais uma vez, quando nós falamos, a Bíblia a Mensagem usa a palavra líder, ele está trazendo a característica de um político. Na Bíblia normal você vai ler como rei, como príncipe, como alguém que está no governo. Mas aqui a gente pode enquadrar, né, na nossa linguagem, porque eu explico de novo isso, porque a linguagem líder geralmente só está mais para a igreja, né? O líder, o líder, o líder. E a gente é muito habitual ouvir essa palavra. Mas então ele diz assim, olha, como um elogio, meu irmão, não cabe a alguém tolo, também a mentira não cabe para alguém que está na frente. Não cabe para alguém que governa, não cabe para alguém, é, não cabe para alguém que está com a situação de governo. Então, um segundo ponto aqui é arrepender pelas mentiras contadas. Contadas e vividas. E isso pode trazer um problemaço na nossa economia. Depois a gente vai ver em muitos outros provérbios. 8. Alguns acham que o dinheiro compra tudo, até mesmo pessoas. O que é o suborno? E que o suborno é uma varinha mágica que sempre funciona. 8 aqui. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem dá. E para onde quer que se volte, terá o seu proveito. Olha o que ele diz. Alguns acham que o dinheiro compra tudo. Não, dá teu preço, dá teu preço aí. E a gente resolve. O suborno é uma varinha mágica que sempre funciona. Esse é o terceiro ponto que aqui é bem colocado, é suborno. Veja só, irmãos, toda forma de suborno traz um problema na minha economia. Todas as vezes que eu suborno ou eu sou subornado, ou seja, eu faço o ato ou eu recebo o ato do suborno, eu quebro a justiça. Todo suborno, ele é o ato de quebrar a justiça. Toda justiça não é feita por causa do suborno. Vamos para o âmbito que nós estamos vendo, mais uma vez, esse âmbito nacional do governo. Por que que muitas vezes as coisas, cara, a gente fala, mas por que que as coisas não acontecem? Por que que esses homens não reagem, né? Por que que os deputados, por que que os senadores, por que que eles não reagem? Porque a gente sabe que em tudo ali tem suborno, né? Ó, tanto aqui para você ficar quieto, ó, tanto aqui para você não entrar nisso, ó, te dou tanto aqui para. Então, esse ato de compra perverte a justiça.
E todas as vezes que eu sou um perversor de justiça, eu entro debaixo de um castigo. Então, veja, irmãos, para mim, para essa questão econômica, o suborno é o que mais limita ou trava a minha economia. Todas as vezes que eu me permito ser comprado, seja em coisas grandes ou pequenas, todas as vezes que eu me permito ser comprado. Então, sabe aquele negócio assim? É, eu venho com um presente, mas só para que você não me corrija, eu venho com algo, com elogio, só para que você não seja constrangido a me corrigir. Então, todas as vezes que eu tento comprar alguma coisa, né, nessa versão a mensagem é muito interessante, que ele diz exatamente, ó, o que acha que o dinheiro compra tudo, até mesmo pessoa, e que o suborno é uma varinha mágica que sempre funciona. Então, todas as vezes que você perverteu a justiça, irmão, já era. A tua economia vai entrar em colapso, vai entrar debaixo de uma maldição. Então, nós temos que nos arrepender por todas as vezes que nós nos permitimos ser comprado e pervertemos a justiça. Que aí a gente passa a não trazer o castigo sobre a perversidade, porque nós somos comprados. Então, esse é o fato. Hoje, toda a justiça, ela não é estabelecida em todo mundo por causa do suborno. Você já parou para pensar nisso? Hoje, a impiedade impera no mundo por causa do suborno. Se não existisse isso, todo mundo estava sendo, toda a maldade estava sendo julgada. Mas por causa que a gente sempre fala, né? Eu não sei se você já viu isso. Às vezes fala assim, ih, rapaz, você viu aquela pessoa ali que fez aquilo? Ah, vai dar nada não, ele é rico. Vai dar nada não. Então já temos essa mentalidade, não, ele vai dar um jeitinho aqui, ele tem, ele tem dinheiro. Agora, se fosse pobre, quem nunca já viu isso, né? Por quê? Porque esse é o suborno, entendeu? O suborno, infelizmente, ele acaba com a vida, né? Das pessoas. 9. Esqueça a ofensa e manterá a amizade. Oxe, peraí, de novo. Esqueça a ofensa e manterá a amizade. Mas se insistir na ofensa, diga adeus ao amigo. Então, se você quer ficar ofendido, irmão, com certeza, com certeza, você vai acabar com todos os ciclos de amigo. Ou você sabe perdoar, ou você sempre vai ter que trocar de amizade, né? O que encobre transgressões adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Nessa versão, agora ele traz não é que não é um outro sentido, mas nós podemos conjecturar outra coisa. Veja, o que sabe guardar, o que sabe ficar calado, o que sabe encobrir as transgressões, ele cresce em amor. Mas a pessoa que sempre está falando dos assuntos, que sempre está trazendo assunto, eles vão se separando e causando confusão. Repreensão atinge profundamente a quem tem entendimento, mas o insensato leva a maior paulada e nem se importa. Aqui é o fato que a gente viu lá em cima. Ele, para mim, é uma continuação do que nós vemos lá em cima. Por quê? Porque esse daqui é o momento da correção. Então, quando a repressão atinge um sábio, ele é, 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 a repressão atinge profundamente a vida do sábio. A repressão ele atinge, ele traz um profundo pesar
ele traz uma introspecção, ele vai pensar no que faz. Mas o insensato não. Você viu aquela pessoa que ele já fala assim, né, esse daí, meu irmão, esse daí já está cansado de apanhar, não muda não. Então, meu irmão, se eu sou corrigido e eu dou pouco caso, isso me torna um insensato, né? 10, ele diz, mais fundo entra a repreensão do prudente do que 100 açoites do insensato. Olha essa versão aqui, eu achei. Às vezes a versão normal ela consegue dar mais profundidade do que a mensagem. Olha o que ele disse, irmão. Se você der 100 açoite em um insensato, não vai ser tão profundador do que uma repreensão na vida do sábio. Então, é mais profundo uma repreensão para quem tem sabedoria do que um espancamento de quem é insensato. Então, só a repreensão já é o que funciona, né, na vida de um sábio. Os maus só procuram confusão e não perdem por esperar. Eles encontrarão. É melhor encontrar uma ursa que tem os seus filhos roubados do que um insensato na sua loucura. 12 aqui é melhor encontrar uma ursa roubada dos filhos do que insensato na sua estultice. Veja, meu irmão, quando você vê o tolo fazendo tolice, eu vou dizer o seguinte: é melhor você encontrar, né, como diz aqui da nossa linguagem, é melhor você encontrar uma onça que está procurando seu filhote e com fome do que você encontrar um tolo no seu momento auge de loucura, né, de tolice. Quem paga o bem com o mal receberá o troco. O mal nunca lhe dará sossego. Olha que interessante aqui. Isso é um outro ponto. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Irmãos, isso daqui não é nem momento de arrependimento. Isso daqui deveria ser um momento de quebrantamento. 4. Pagar o bem com o mal. Veja só, em muitos casos, nós recebemos o bem e por causa que algo que foi feito, nós retribuímos com mal, com perseguição, com calúnia, com maldade. Né? Ou seja, eu sou ruim. Eu recebi o bem da pessoa e eu sou ruim. Veja só, irmãos. Eu vou pegar nessa Bíblia, tradução normal. Quando você paga o bem que você recebeu com um ato de maldade, o castigo ou o mal, deixa eu ver o que é o mal aqui, a ruína nunca sairá da sua casa. Então, todas aquelas pessoas que receberam bem e devolveram como maldade, ou seja, você recebeu bem de uma pessoa, você recebeu algo, e depois você vê a pessoa caindo. Isso daqui, irmãos, é muito interessante. Às vezes a gente vê as pessoas dizendo assim, nossa, você viu a pessoa sendo rebelde lá da igreja? Nossa, como a vida dele deu ruim, né? Não é o fato que ele recebeu, não é o fato que a vida dele ficou ruim porque ele foi rebelde, o pastor, né? Nossa, a pessoa saiu rebelde lá da igreja do apóstolo Éder. Você viu como que a pessoa está ruim? Né? A pessoa fez isso, você viu como que a vida dele está de mal a pior? Não é porque ele foi mal comigo. Ele não está indo mal a pior porque ele falou de mim, né? Porque senão a gente pensa que a gente tem superpoder, né? Não, não, não.
é porque ele pagou o bem que ele recebeu, cuidado, atenção, foi cuidado, foi gasto um tempo nessa pessoa. E ela sai plantando contenda, ela sai falando, irmãos, o mal nunca sairá da vida dessa pessoa. A casa dessa pessoa entrará em ruína. Não é porque ela foi mal comigo, não, é porque ela pagou o bem que ela recebeu, ela pagou o salário que ela deu, a paga que ela deu desse bem foi com maldade. Então, isso daqui nós vamos perceber que, irmãos, se em algum momento nós fizermos isso, pode ser que o que eu esteja sofrendo é a consequência, é esse instalar da maldade como uma maldição sobre mim, por ter pago o bem que eu recebi com mal. Então, isso aqui você não é só o arrependimento de hoje. Isso daqui eu peço que você leva por essa semana. Será que você nunca pagou o bem que você recebeu de alguém com mal? Essa pessoa fez o bem, essa pessoa gastou tempo com você, essa pessoa dispôs a economia com você, e de repente, por causa de questões pessoais, por causa de traumas pessoais, você sai difamando a pessoa, você sai falando, ou seja, você causa um prejuízo para essa pessoa que não queria o teu mal, que não queria a tua destruição, mas você acabou agindo e pagando com isso. Irmãos, é sério isso. Isso vem com uma destruição instalada na casa. Imagine que, olha que a casa entra debaixo de maldição, a casa entra debaixo de perseguição. E, é, o início de uma briga é como um vazamento de uma represa. Por isso, é, bem é bom parar antes que se rompa de vez. Proteger o perverso e atirar lama no justo são atitudes desagradáveis ao Senhor. Esse daqui é um ponto interessante. Veja só, irmãos. Vou jogando aqui. Verso 15. Proteger o perverso. Esse é um ponto também que nós temos que nos arrepender, que causa problema. Lembra que nós estamos colocando assim, provérbios, libertação financeira. Por que nós colocamos isso? Provérbios, libertação financeira. Porque os nossos maus procederes, eles provocam um tipo um, um tipo de, vou dizer, de maldição, um tipo de consequência. Né? Nós causamos um tipo de consequência e recebemos um tipo de consequência. Então, veja, todas as vezes que eu acabo estando do lado do perverso, eu acabo recebendo a punição por isso. Vamos por um ponto jurídico. Às vezes, você não cometeu nenhum crime, mas só o fato de você encobrir esse crime, você pode ser julgado. Você pode pegar um tipo de pena por causa disso. Isso, diante de Deus, também é. Sabe que eu vejo que tem muitas pessoas que entraram em um tipo de destruição na sua economia por causa é, por causa de algumas circunstâncias e situações que aconteceram. Exemplo, alguém, vamos para o lado da igreja, né? A gente sempre está puxando para o lado da igreja. Alguém vai e se rebela dentro da igreja. Faz que nem Satanás, sabe?
não estou dizendo que o irmão é Satanás, mas a mesma situação. Ele não gosta de algo e ele envolve um monte de gente nisso, ele convence um monte de gente nisso. Ou seja, essas pessoas aqui não se rebelaram, não pecaram, não foram lá e ofenderam. Essas pessoas não foram lá e falaram nada com o outro. Mas só o fato de seguir esse daqui, tudo que era para vir sobre essa pessoa virá sobre todos aqueles que concordaram e agiram com perversidade. Então, toda vez que você protegeu, e eu vejo muito isso, agora eu digo como líder, eu vejo muita gente fazendo a mesma coisa. Às vezes, as pessoas querem proteger a pessoa que foi perversa ou agiu mal para que ela não seja açoitada ou para que ela não seja punida. Né? Tenta proteger, apanha junto. Isso daqui é fato, irmãos. Todas as vezes que eu tento proteger alguém que vai levar um açoite, eu vou apanhar junto. Então, cuidado com o que você coloca no teu barquinho de proteção. Né? Não, não vão fazer nada, não. Irmão, isso não ficará impune. Você perverteu a justiça. Porque todas as vezes que há perversidade, não estou nem dizendo perverso, todas as vezes que a perversidade se torna impune, cresce, cresce a falta de temor. Volto de novo para aquilo que eu estava falando, no sentido de governo. Por que as pessoas hoje não têm mais medo de fazer coisa errada? Porque o castigo não chega. Entendeu? Vamos lá. Se fôssemos viver igual Ananias e Safira, imagine aqui, qualquer erro que você fizesse, pum, morria na hora. A gente não tinha medo de pecar. Mas por que muitas vezes as pessoas pecam e ficam sem vergonha? Porque não dá nada não. Vou citar um exemplo aqui. É raro, mas acontece sempre. Sabe aquela mãe ou aquele pai que diz assim, ó, se você fizer isso, você vai apanhar. Aí a pessoa faz, da próxima vez que você fizer isso, agora você não vai apanhar não, mas já viu isso daqui? A pessoa nunca apanha. É sempre a próxima vez? Não, agora, né? Mas da próxima vez. Aí você deixa o menino sem vergonha, né? Porque ele sabe, não, não vai dar nada. Só fala. Então, todas as vezes que eu protejo a perversidade, eu deixo as pessoas sem. Eu livro as pessoas do castigo. E se eu livro as pessoas do castigo, muitas vezes eu estou causando um, um ambiente de injustiça. Isso daqui, meu irmão, o Senhor odeia. Então, cuidado. Veja quantas vezes, irmãos, nós atiramos lama no justo. Quantas vezes nós fomos contra alguém que às vezes era justo, porque nós estávamos acompanhando alguém que era perverso, mas era meu amigo. Esse negócio, irmão, que eu vou defender os meus amigos, nunca. Né? Não vou defender, eu não defendo amigo, não defendo filho, não defendo, meu irmão, não defendo ninguém. Se está errado, está errado. Se está certo, está certo. Se está certo, vai para cima, meu irmão. Agora, se está errado, pode ser amigo, pode ser parente, pode ser filho, pode ser o quem for. Erro é erro. Eu não posso proteger o erro. Eu não posso encobrir o erro. Por mais que essa pessoa seja íntima minha. Por quê? Porque eu vou estar mostrando e eu vou estar criando uma atmosfera de injustiça. Eu vou estar dizendo que a injustiça compensa. Então, irmão, quem cria um ar de impunidade somos nós, os humanos. Às vezes a gente culpa Deus, por que o Senhor não faz nada? Irmãos, espera aí, deixa eu dizer. Por que nós jogamos isso para Deus? Quem deveria fazer a nós? Nós deveríamos repudiar o mal. Nós deveríamos não condenar no sentido de sentenciar nesse sentido. Ó, não, está errado. Mas nós deixamos e fazemos vista grossa. E à medida que um faz vista grossa,
O outro diz, não vai dar nada não, faz vista grossa. O outro diz, vai dar nada não, da vista grossa. Vamos de novo. Agora, olha como isso aqui é crônico e é escalonado. Quem hoje, nós começamos, por exemplo, essa questão de defender a democracia, vou colocar aqui, né? Uma turma se levantou, foi barrado. Aí a gente ficou quieto, né? Aí a população fica quieta. Aí outro tenta ser herói, aí fica quieto. Aí, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Quem hoje tem coragem de levantar para fazer alguma coisa? Você tá doido por nada? Né? Não dá nada não. Se eu levantar, eu vou ficar sozinho e daí não vai dar em nada não. Então, você entende que você cala uma nação inteira só pelo fato de a injustiça não receber a sua paga? Então, o fato aqui nós não podemos acolher, não é o mal ou a pessoa, mas nós não podemos acolher perto de nós a maldade. Não tem nada a ver com pessoas, tem a ver com a atitude delas. Eu não concordo com essa atitude. Essa atitude ela tem que ser corrigida, porque eu não posso passar isso, eu não posso guardar isso, porque isso daqui eu vou criar um ambiente de injustiça que sabe que eu posso fazer o que for que não vai dar nada. O que é isso? O insensato sai para comprar sabedoria? De nada adianta. Ele não sabe o que fazer com ela. O amigo ama sempre e com ele não há tempo ruim. Mesmo quando há problemas, ele é sempre um ombro amigo. É tolice ser irresponsável com a vida financeira. Acumular dívidas que não se pode pagar é loucura. Verso 17. Em todo o tempo ama. Não, 18. O homem falto de entendimento compromete-se ficando fiador para o seu próximo. Então, isso daqui é a questão do ser fiador, né? É, veja, a gente já falou a questão do fiador, que, irmão, é tolice você comprar a dívida de alguém, né? Vai que essa pessoa não tem como pagar, você ficou totalmente enrolado. Mas agora, na minha versão mensagem, irmãos, é tolice você entrar em uma situação que você vê que está indo ruim e continuar indo ruim e não parar para tentar fazer um cálculo ou criar um método para você poder sair disso e você continuar se afundando nesse buraco. Dizer isso é tolice. Então, você ser irresponsável é tolice. Quem namora o pecado se casa com a confusão. Quem deixa a arrogância subir a cabeça faz um convite para a destruição. 19. Essa versão diz: o que ama a contenda, ama o pecado. O que faz alta a sua porta facilita a própria queda. Então, veja só, esse daqui também, ele acaba usando uma expressão. Irmãos, mas eu não consigo vencer o pecado. É porque você ama ele. Como que eu amo o pecado? Simplesmente, você gosta de confusão. Às vezes eu falo para algumas pessoas, cara, sai dessa confusão. Mas apóstolo, eu não estou fazendo nada. Mas meu irmão falou assim, teve um problema aqui, teve uma fofoca ali, teve uma confusão ali, o teu nome está no meio. Então, você entendeu? A pessoa ama contenda. Ela ama estar no meio de confusão. Ela ama estar no meio de coisa. Ela ama falar demais. Ela ama. Irmão, é óbvio. Quem gosta disso, gosta do pecado.
Por quê? Porque se eu gosto de estar no meio das coisas erradas, logo eu gosto desse ambiente. Então, a destruição é certa. Quem planeja a maldade não pode terminar bem. A conversa traiçoeira só traz mais confusão. O filho insensato é uma desgraça. Não dá motivo nenhum de alegria para o pai. A disposição alegre faz bem à saúde, mas a tristeza e o abatimento esgotam a força. O perverso recebe suborno por debaixo do pano. Isso comprova desprezo pela justiça. Mais uma vez, né, a gente vê pela questão do suborno. E é exatamente isso. Olha, isso comprova o desprezo que eu tenho à justiça. Irmãos, a gente não sabe o mal que é o suborno. Mais uma vez eu estou tocando nisso. E a gente pensa que suborno, às vezes, só dá um dinheiro. Não, que todas as vezes que eu vou entrando para privilégios, eu deixo de punir a impiedade. E isso gera uma onda, isso gera uma potestade, isso gera um ambiente de injustiça. E quem contribui com o ambiente de injustiça é perverso, porque o justo ama a justiça, o perverso ama a iniquidade. Cuidado. O sensato anda de mão dada com a sabedoria, mas o insensato está sempre vagando com o olhar perdido. O olho inconsequente é um sofrimento para o pai. O olho, então, o filho inconsequente é o sofrimento para o pai. E para sua mãe é um moço duro de boi. O castigar o bom comportamento é um absurdo. Pior ainda é fazer o bom cidadão pagar pelo crime do outro. Então, isso daqui é interessante também. Quando você. Lembra aquilo que a gente fala de proteger o perverso? Irmão, toda vez que eu protejo o perverso, eu castigo o bom. Entendeu? Isso daqui é loucura. Todas as vezes que eu acoito o perverso, não é só você proteger alguém, é o fato de você vai ajudar a castigar o bom. Então, todos os perversos, eles são invejosos. Então, logo, o que acontece? Quem é perverso, ele está plantando contra alguém. Isso já é a perversidade. A perversidade é o fato de você ser mal e ter maus desígnios para com alguém. Então, se eu acoito essa pessoa, ou se eu protejo essa pessoa que está sendo perversa, logo eu estou castigando o bom comportamento de alguém. Isso é absurdo. Isso, na verdade, é terrível. É você fazer com que o bom cidadão pague pelo erro do mal. Né? É o que a gente tem visto na nossa nação. Os bons pagando pelo erro dos maus. Quem sabe muito falar, quem sabe muito fala pouco. Quem é insensato quem é sensato mantém a calma. E o último versículo, até mesmo os ignorantes passam por sábio quando fecham a boca. Quem sabe ficar calado passa-se por inteligente. A gente tem alguns pontos aqui a pedir perdão hoje. É, hoje falou muito sobre a questão das palavras, da maldade, da perversidade, né? Assim, mas a questão mais está protegendo o mal. Se você pegar aqui, Provérbios 17, ele entra muito nisso. Né? Aquele que protege o mal, aquele que entra nesse ambiente, aquele que suborna, o suborno foi citado duas vezes.
A gente tem eh, 5 pontos, né, para hoje, para analisarmos o nosso coração. Vou postar aqui. Então, não se alegrar com a punição ali, ou seja, na verdade, o ponto que nós vamos repetir, todas as vezes que nós nos alegramos quando alguém estava sendo corrigido, por todas as vezes que nós mantemos uma língua mentirosa, por todas as vezes que nós subornamos ou permitimos ser subornado, por todas as vezes que nós pagamos o bem com o mal e todas as vezes que nós protegemos o perverso. Então, entre esses 5, eu quero que você leve com uma marca no coração, né, suborno e pagar o bem com o mal. Cuidado, principalmente, houve, há um temor santo quando eu escuto isso. Né? Todas as vezes que eu pago o bem com o mal, a destruição não sai da minha casa. Então, que o Senhor possa trazer luz aí para o coração. 5 minutos aí para você orar, para você se arrepender, e a gente vem orando junto.
Amém. Vamos orar aqui. Diga comigo, meu Pai, eu quero te pedir perdão por muitas vezes ter um coração perverso e por me alegrar com a punição e o sofrimento das pessoas. Por me alegrar quando as pessoas entraram debaixo de juízo, quando eu me alegrei na correção das pessoas. Eu peço perdão, Senhor, por todas as vezes que o meu coração vibrou com o sofrimento e eu não chorei com os que choram, mas eu me alegrei com os que choram. Perdoa-me, Pai, por manter lábios mentirosos, por permitir que a minha boca fosse uma língua enganosa. Perdão, Senhor, por muitas vezes receber suborno ou por subornar, Senhor, fazendo com que a justiça fosse pervertida. Perdão, Senhor, por privar o justo da justiça e permitir que o ímpio prosperasse. Perdão, Senhor, por pagar o bem que eu recebi com o mal. Pai, peço perdão por ter um coração que se ofende, por viver num ambiente de injustiça, de ferida, de rejeição, fazendo com que me voltasse para as pessoas que queriam o meu bem e pagando a bondade que recebi com maldade. Hoje eu peço, Senhor, que a calamidade saia da minha casa, porque eu me arrependo desses atos de iniquidade. Pai, perdoa-me por proteger e acolher o perverso, por dar abrigo, Senhor, e fazer com que o perverso não fosse sentenciado ou corrigido, fazendo com que o castigo que estava sobre essa pessoa viesse sobre mim. Livra-me, Senhor, das perseguições e das iniquidades que eu provoquei. Tira-me, Senhor, dos ambientes de castigo, de destruição, de calamidade, de ruína. Arranca-me, Senhor, desses lugares e me dê, Senhor, a restauração da minha economia, da minha fé, do meu chamado. Perdão, Senhor, pela perversidade contra a tua pessoa e contra os meus irmãos, feita a tua imagem. Que o Senhor mude o meu quadro, mude a minha sorte, em nome de Jesus. Amém e amém. Pai, eu oro pelos teus filhos agora, pedindo que o bálsamo do Senhor venha sobre eles e o perdão, através do sangue de Senhor, venha sobre eles. Aquilo que estavam fechados, as portas que se fecharam,
pelas brigas que os teus filhos compraram através do encobrir o perverso, do receber ou subornar, do dar lugar, Senhor, à mentira, por fazer, Senhor, com que a bondade fosse escassa, porque o mal estava sobressaindo. Se as portas estavam fechadas, se a economia estava estancada, Senhor, liberte sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Eles sejam guardados e protegidos. Eles sejam abençoados por todos os lados. Que os teus filhos recebam, Senhor, de uma liberação hoje, porque o perdão do Senhor está sobre eles. Em nome de Jesus, ao comer desse pão, ao beber desse cálice, a unidade com o Senhor seja cada dia mais estreita e estabelecida. Que os teus filhos se escondam dentro de ti e sejam curados e restaurados em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje eu quero que você dá uma pensada um pouco mais, principalmente nessa questão do pagar o bem com o mal, porque muitas vezes nós pagamos o bem com o mal por uma situação. Nós nos sentimos feridos, ofendidos, sabe quando a gente carrega aquele coração ferido? Então, quando a gente recebe algo que parece é, é, que toca na nossa ferida, a gente começa a plantar contra, a gente se levanta, né? E aí você vai ver que, na verdade, essa pessoa nunca foi mal, ela só fez o bem. Mas é que eu me senti injustiçado, eu me senti. Isso fez com que eu me levantasse, pagando o bem com o mal. Então, se você se identificou com algumas coisas, principalmente nesse ponto, e se você pode reparar isso, repare, querido. Né? Peça perdão a essas pessoas que você foi, você pagou o mal, você pagou o bem com que essas pessoas fizeram com o mal, né? Com crítica, com destruição, com pedradas, né? Então, assim, com tipo de palavras, com calúnias, com revoltas. Peça perdão a essas pessoas, porque isso pode ser a atmosfera de sentença que pode estar ecoando sobre a tua casa, sobre a tua vida. Amém? Deus abençoe, fique com Deus. Shalom, shalom.